Depois de um tempo a gente vai conseguir fazer esse papo, né? Tem o quê? Um ano que a gente está tentando? Pô, acho que antes da. É, tem um ano. Foi 2, eu acho, quase 2. Foi antes da pandemia. A gente já tinha falado antes de a gente até fazer as nossas histórias lá atrás, acho que tem um Aham. tempo. É bom que não tem melhor momento, né, velho, do que esse. Então, a gente comentou isso quando você me contactou de novo, né? Eu acho que tem coisas que rola uma sincronicidade, né, cara? Exatamente. Aliás, quando eu te conheci foi assim, né? Sincronicidade pura. E aí, pô, esse papo tá acontecendo exatamente 20 dias da minha volta, né? Há 20 dias da minha chegada do Nepal. Tem muita coisa pra gente falar, cara. Inclusive, assim, poxa, o Everest tá visível, né? Que ele te pegou e foi uma experiência que tá te levando até hoje, né? Você ainda tá. É como se estivesse ainda no processo do Everest. Vamos começar por essa história, que você também tá real, tá quente isso. A gente tem muita coisa pra falar. Mano, tem muito processo aí. Antes, durante, pós. Vamos lá, antes. O Everest era o principal, né? A gente já tava falando disso antes, que era onde você queria, era o mais difícil. Sim, para mim certamente ia ser o mais difícil, eu tinha consciência disso. Estudei muito, né? Eu leio muito a respeito, procuro assistir vídeos, filmes, etc. Então eu sabia que era um nível de exigência elevado e um nível de exaustão que eu nunca tinha vivido na vida, né? Escalada em alta montanha, ela tem muito disso, né? Você tem que aprender a respeitar a exaustão e aprender a lidar com essa exaustão, né? Então me preparei muito para isso. Foram 5 anos mais ou menos de treinamento, de preparação, 6 anos. O Everest era para ser a última montanha, na verdade, das 7, né? Sim, Das 7 para a série de TV. Mas a gente teve essa oportunidade de fazer agora, então a gente adiantou ela para a sexta e a sim, última ficou Oceania, Everest na Ásia, né? E aí, camarada, o que acontece? Mesmo com toda a preparação, pô, você lembra disso? sim, Teve mês que eu me dediquei igual, pô, atleta profissional, né? Assim, sim, de sim. treinamento em 3 etapas, com a cabeça toda voltada para o que Foco tem que ser nisso, né? Tô feito. fazendo outras coisas, mas sabendo que esse ali Era isso. era isso. Ali, para eu conseguir cumprir o objetivo, que na verdade é voltar para casa, Sim, eu precisava exatamente. ter seriedade em tudo, né? E eu, pô, sou super caxias para essas coisas, fiquei treinando. Então, o pré-Everest, ele foi um momento de muita entrega, de muita dedicação para as coisas que eu acreditava que tinham que ser feitas e consistência. A partir de que momento que os treinamentos fica mais intenso? Que fala, cara, a partir de aqui até lá eu preciso focar 100% nisso. Nos últimos 6 meses, 6 6 meses. meses antes do embarque, aí foi quando a gente já estava vivendo uma pandemia, porque era para a gente ter escalado, na verdade, em É, isso. 2020, adiou para 2021, e quando chegou ali em outubro, que a gente percebeu que ia rolar, que estava tudo indicando que ia rolar, aí os treinos foram bem Intensificado ali. intensificados, foram fortes mesmo. Assim. Eu viajei bastante aqui na região, Sim. fiz 2 escaladas no Equador, Antes, né? Eu lembro disso, antes, eu vi. sim. E aí a gente fez com muita oportunidade e muito custo de oportunidade, muito foco no protocolo de segurança, né? Porque a Sim, gente voou em voo particular, a gente fazia umas coisas assim que foram perfeitas, né? sim. Tanto que ninguém da nossa equipe contraiu O o Covid. Covid, né? Então isso foi, a gente acertou, né? Assim, nas Demais, escolhas, né? demais. Os Então detalhes, né? foram 6 meses de preparação intensa, camarada. E aí, pra aí, agora vamos. Vambora. Vambora. Pô, a partida foi meio traumática, porque até uma semana antes do embarque, a gente ainda não tinha a verba completa para a escalada. Sim. Né? Tava faltando praticamente 40% da verba. Caramba. Né? E é fundamental pra concluir. É fundamental para todo mundo viajar tranquilo, né? Porque a logística é cara. A gente não entrou numa expedição 100% comercial, a gente compartilhou o campo base e toda a logística Sim. com uma equipe brasileira, do Carlão, que é um camarada maravilhoso, genial e super parceiro. Mas a nossa expedição, ela era independente, então a gente tinha uma equipe de 3 Sherpas própria, a gente tinha toda a questão da TV, né, de equipamento, Sim. excesso de bagagem, tudo isso que a gente sabe que compõe É ali o o custo custo, ali. né? E é um projeto, e é uma. A gente vai ver o projeto no todo, é um investimento alto, né? É alto, cara. É alto, não seria possível se eu não tivesse o off do meu lado, parceiros do meu lado, como os 5 que escalaram comigo o Everest.
não seria possível. Esquece, não tem jeito. Não tem jeito de fazer um projeto dessa magnitude, as 7 montanhas, Sim. né, e principalmente o Everest, se você não tiver suporte financeiro, parceiros E aí e tal. faltava esses 40, como é que foi? Como é que foi Então, eles? aí a DVG, Ó. que é um grupo que eu vinha trabalhando já como consultor independente, entrou na parada, porque o fundador do DVG Grupo está se tornando escalador. Ah, que doido. E um montanhista escalador, assim, muito talentoso. E ele tem 61 anos, é uma história de Caramba. inspiração incrível. E essa história de inspiração dele acabou me inspirando e está inspirando um monte de gente ao lado dele também. É praticamente a minha história, quando eu tive o burnout e usei o montanhismo como válvula de escape, entendeu? A gente vai falar disso aí daqui pra frente. Legal. Mas e aí então- ele topou ser um dos patrocinadores. E literalmente, aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, Bem galo doido, né? Isso aí. é bem galo doido. A gente conseguiu, eu acredito, né? É, exatamente. E foi sem ter, né? Falei, não, vamos. É, E vai rolar no meio do caminho. exatamente. Fomos embora, conseguimos, embarcamos. A gente tinha uma sensação do governo nepalês que ia ser uma temporada vazia, mais vazia, por causa da pandemia, por causa do controle que o governo estava propondo. Então eu fui com exame de PCR negativo, toda a nossa equipe, super protegido, voo vaziaço, cara, para você ter ideia, aqueles aviões enormes que fazem esses voos internacionais de longa duração, 15 horas, né? Sei lá, dos 350 passageiros possíveis, tinham 49, sabe? Nossa, Então, bem vaziaço, a gente não teve problema nenhum, fizemos conexão em Doha, chegamos em Katmandu. Quando chegou em Katmandu, a gente viu que a história estava mal contada, não era bem assim, né? Então lá a gente viu que o controle não era tão rígido quanto imaginava. Controle com Os protocolos de segurança. protocolos. Quarentena, que devia ser de 10 dias, não foi. Foi uma quarentena menor. A gente, obviamente, fizemos os testes de PCR para embarcar no segundo voo interno, mas não teve nenhum tipo de controle depois. Só vai, né? Assim, se a gente não fosse uma equipe séria, nem teste a gente apresentou. Não precisaria ter feito teste, né? Mas a gente fez tudo direitinho, que foi combinado. Embarcamos e começamos a expedição. Aí, a primeira dificuldade foi, com, sei lá, 10 dias de expedição, a Índia teve aquela nova cepa do vírus e teve aquele surto. E a fronteira da Índia com o Nepal é a maior fronteira do Nepal, né? Porque a fronteira norte é praticamente a Cordilheira dos Himalaias, então não tem ali, não tem quem chega por ali, né? Dá o Altemite ali, só no estilo... Exatamente, só no estilo estilingue, né? E a fronteira com a Índia, cara, você passa andando, né? Você vai entrar ali... fechou por conta disso, não? E aí o Nepal fechou. Caraca. Aí fechou legal, aí os caras fizeram sério. Lockdown porreta, assim, não entrava voo, não saía voo, voo internacional, todos os voos cancelados, mas a gente estava na montanha. Então, tipo assim, já tô aqui. Já tô aqui, vou ficar aqui, lá na frente a gente vê o que é que acontece, né? Sim. Campo base, a gente tinha um espaço só nosso, então a gente não teve contato com as outras expedições, mas a gente começou a escutar os fofoca aqui, fofoca ali, as notícias sensacionalistas, isso tudo foi uma dificuldade da gente ter a cabeça para continuar, tranquila, né? Então essa foi uma dificuldade. A outra dificuldade do Everest, camarada, é assim, ó. São 60 dias fora de casa. Desses 60, 51 na montanha. Caraca. Tá? Dos 51 na montanha, 40 acima de 5.350 metros. Haja preparação. Então, haja preparação fisiológica também, né? Psicológica, ética, moral, porque você está lidando com várias pessoas confinadas durante um período muito grande, num ambiente inóspito, que te dá uma sensação de que pode dar algo errado a qualquer minuto, entendeu? Então, esse controle emocional ali, ele é constante, esse jogo é constante. E principalmente o fato de você estar acima de 5.300 metros durante muito tempo. Então, o seu corpo realmente, ele muda a chave, ele precisa se adaptar àquilo ali. Para ele se adaptar, ele começa a mudar um monte de processo químico, o número de hemácias no sangue, glóbulos vermelhos, ele vai se adaptando. Que isso foi, tipo, por exemplo, fisicamente já está diferente.
Foi quantos quilos você emagreceu nisso? 11 quilos. 11 quilos. Esses 11 quilos foi, tipo assim, não foi foi nesse processo todo, né? Que ele vai se diluindo. Durante o processo todo. E você percebe que seu corpo vai... É que assim, ó, no ar rarefeito, que é acima de 7.000 metros, você tem que ficar nessa situação o menor tempo possível e usando oxigênio. Porque na zona da morte, o que eles chamam de zona da morte, seu corpo literalmente está morrendo. Você está morrendo, né? Se continuar, vai dar zebra, vai dar merda, né? Então, quando você está a 5.350 metros, seu corpo entra num processo de se preparar para as altitudes mais altas. Tanto que um dos exercícios que a gente faz sobe um pouquinho, bate em 6.500, desce. Aí fica 2 dias ali. Depois, daqui 4 dias, sobe de novo, vai até 7 e tanto e desce, sabe? Caraca. A gente fica fazendo esse estilingue. Até dar o último tiro, que é o ataque ao cume. Mas para você fazer esse estilingue de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, você leva tempo. Então, durante esse tempo todo, você está emagrecendo, você está desidratando. Como é que funciona a alimentação nesse rolê? No campo base é bem legal. Tem a barraca refeitório, tem uma cozinha. A gente tem o cozinheiro da expedição. Igual filme, igual a gente vê em filme. Tem o cozinheiro da expedição, tem a comida contada ali para o período todo com a margem de segurança. Então, a gente tem arroz, tem... lá não tem feijão, mas tem sopa de lentilha, que substitui o feijão deles, né? Batata doce, batata, legumes, não igual a gente tem no nosso país, né? Que eu acho que nenhum país do mundo tem essa variedade de coisas, mas eles têm, né? Fruta seca, às vezes tem bolo de sobremesa. A gente tinha uma pessoa na equipe que sabia fazer pão, então ele estava fazendo uns pães bem gostosos, assim, alguns bem bons ali. Mesmo, cafezinho, 3 refeições por dia quando você está no campo base, né? Dentro do refeitório, café da manhã, almoço e jantar. O horário das refeições são um pouco diferente, porque a gente está num ambiente que precisa se adaptar, né? Sim. Mas, cara, tudo no campo base funciona como se fosse um acampamento de escola, para todo mundo entender que está assistindo a gente. E nesse acampamento de escola você tem ali as barracas dormitório dos alunos, aí você tem o refeitório onde todo mundo vai comer, né? É a mesma coisa, né? Disso aí não difere nada. O que muda é o ambiente que a gente está, né? Um ambiente absolutamente inóspito. E tem toda essa adaptação no início para depois se adaptando, mas ainda assim a gente sabe que a alimentação pode ter assim, mas ela ainda assim não é uma alimentação tão forte ou ela realmente segura? Não, a do campo base segura. Segura? A do campo base segura. O que não vai segurar, mesmo porque você às vezes não consegue comer quando você está muito alto, porque fica tudo zoado, são as alimentações mais para cima. Então, assim, campo 1 não tem cozinha. Aí a gente come o que tiver disponível, às vezes faz uma sopinha ali, esquenta uma água e tal. No campo 2, a gente tinha uma cozinha bem menor que a do campo base, mas lá rolava de comer, tinha um cozinheiro que ficava lá, e rolava de comer rango quente, comida mesmo. Boa. Só que menos, também a variedade bem menor do que o campo base. À medida que vai subindo, essa variedade é isso aí. Você pegou o espírito da coisa. No campo 3, cara, tinha gente que nem conseguia comer, porque você já está a 7.100 metros, 7.200 metros. E o cara não tinha nem fome. Não sente fome, né? Fica com náusea e tal. No campo 4, aí, meu amigo, é o que der. Se der beber água, bebe. Se der para comer, come o que tiver. Desses 51 dias, quantos dias em cada campo ali, mais ou menos? A gente ficou... No campo 4, você fica, tipo, uma noite, que é a volta, quando você dorme lá para... E na ida, uma noite também. São 2 noites. Sim. E mesmo assim, na ida, a noite que você fica, na verdade, você está em deslocamento. Porque você chega de cedo, dorme um pouco, acorda e já vai para o ataque ao cume. Então, a gente saiu 9h20 da noite, a gente passou a noite em deslocamento. Tá? No campo 3, a gente dormiu 2 dias. 2 dias. Um de teste e o outro para ir para o campo 4. Sim. No campo 2, não. No campo 2 a gente ficou bastante tempo, que é 6.500 metros, é bem alto. E eu, na volta, fiquei preso lá por causa do ciclone que passou na Índia, né? O ciclone Yas. Arrebentou com todo mundo e eu fiquei no campo 2. Eu vi as fotos, verdade. É. Cara, que você teve que ficar uns dias ali ainda depois. Exatamente. E fui resgatar de helicóptero ainda, né? Foi surreal. Que você já estava... Eu já estava com a costela quebrada.
E no campo 1 a gente ficou umas 3, 4 noites, acredito eu, também intervaladas, não foi na sequência. Sim. E no campo base a maior parte do tempo. Aí o resto todo é campo base. Cara, é muito louco. Eu tô imaginando, visualizando todos esses detalhes. Teve algum momento muito difícil nesses todos? Você falou, cara, antes de... Claro que acredito que o dia do último ataque deve ser o mais difícil, mas nesse período até lá, teve um dia muito difícil. Você falou, cara, talvez... Teve 2 dias específicos que eu lembro muito bem. E esses 2 dias foram assim, ó. Quando eu voltei do ciclo de aclimatação 3, que é o que você tem que chegar até 7.100 metros, eu não consegui chegar em 7.100. Chegamos a 6.500, 6.700 e eu passei muito mal, eu não conseguia respirar direito. Eu tive uma crise de... Eu não digo insuficiência respiratória porque não foi isso, né? Sim. Mas eu fiquei muito preocupado porque eu não estava aclimatando. Então a gente desceu e voltamos para o campo base. Eu cheguei no campo base, eu acho que é esse post que você viu, né? E estava muito fraco, cara. Eu estava derrotadaço, assim. Eu estava numa situação de... Eu achei que eu fosse... Tipo, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Infelizmente, a expedição acabou para mim. Que sabe? o foco, por causa do foco, né? Que é voltar bem, velho. Não tem Exatamente. essa de insistir às vezes e dar ruim. Não, exatamente. Não pode. E se eu tivesse continuado daquele jeito, não ia dar. Só que aí também era a preparação para a janela do cume. E para subir, a gente precisa subir numa janela boa. Tem que ser o melhor tempo, né, o melhor clima entre os piores. Sim. E aí a gente percebeu que a gente ia ficar um bom tempo no campo base esperando essa janela. Aí eu falei, não, opa, tem uma luz no fim do túnel, porque se a gente vai ficar um bom tempo aqui... Dá para recuperar. Dá para eu recuperar, né? Então foi um dia atrás do outro, recuperando devagarzinho e tal, e eu consegui criar a casca, né, a autoestima, a casca para ter coragem de voltar lá para cima. Eu acredito que, tipo assim, com certeza você entende até mais sobre isso, mas eu acho que isso aqui, ele precisa disso aqui bem. Se isso aqui não tá, o resto, tchau. Não, já era. 70% da escalada é cabeça, você tem toda a razão. 70% da escalada está aqui, 30% é físico. O que não quer dizer que o seu preparo físico... Tem que estar, mas tem que estar 100%, esses 30% tem que nos estar... cascos. Mas depois disso, Diego, o que vai rolar é a tua cabeça que vai comandar. Nossa, deve ser a tua rolê crazy, mano. Você todo dia se superando... E o famoso querendo te fazer desistir, isso deve ter... Então, nesse momento ali do campo base, eu tive essa história muito próxima, né? Tá na hora de perceber que você chegou no seu limite, vamos ficar por aqui, né? Caramba. E aí eu fiquei com medo, cara, que eu escrevi sobre isso também. Eu fiquei com medo de adoecer. E eu percebi uma coisa, o Everest tem uma dificuldade, um dos desafios é você não ficar doente. Porque qualquer gripe no Everest pode virar uma pneumonia, muito rápido. Não, né? Qualquer, tipo assim, fragilidade ali é no outro, seu corpo está em outra pegada. É isso aí. Então eu comecei a ficar com essa paranoia, entendeu? Puta, será que eu vou adoecer e tal? E isso é um inimigo do ser humano, né, cara? Quando você coloca o se antes de uma sentença, quando você coloca a dúvida antes mesmo de ver a tentar, parada rolar, aí te arrebenta. Então eu trabalhei muito para sair desse ciclo negativo. E deu certo. Isso foi uma baita dificuldade. E teve uma outra específica, que foi quando a gente começou a descer, que aí eu constatei que tinha algo errado na minha costela. Né? Eu bati a costela na pedra subindo. Só que eu não senti dor nenhuma. Como é que foi? Estava no ataque ao cume. Normal. Estava no ataque ao cume. A gente estava na parede entre o acampamento 4 e um lugar que chama balcone. No meio dessa parede tinha uma escalada de gelo mais vertical, que a gente precisava fincar o crampon, né? E continuar jumariando e se entendendo onde você estava ali. Eu fiz a posição do meu pé esquerdo. Na hora que eu fui apoiar nele para dar a próxima cramponada, né? Meu pé esquerdo soltou da pedra. Na hora que ele soltou da pedra, eu estava com a mão aqui no ascensor, eu dei aquela tombada clássica de ir para esse lado daqui, né? Então eu me joguei para o lado oposto, justamente para não ir para um lugar que eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. E o lado oposto era a parede de pedra. E aí foi a hora aí a pedra bateu na minha costela. Eu poderia romantizar, dramatizar e dizer que eu senti dor pra caramba, subi com dor, fui um herói. Não teve nada disso, cara. Eu não senti nada nessa hora. Suave. Isso aí. Escutei um claquezinho e falei, não, beleza, vamos nessa, vamos continuar. Então eu não tive, na hora eu não tive dor.
eu acho que eu estava na adrenalina, ou sei lá, ou às vezes não tinha ainda Sim, às vezes quebrado de verdade. E aí processo o processo foi durante... Né? Não sei dizer, não dá para a gente fazer nenhum tipo de definição sobre isso. Mas aí na volta, aí que o bicho pegou. Porque a volta, você muitas vezes usa o seu próprio peso do seu próprio corpo para se proteger. Mas para você usar o peso do seu corpo, você tem que segurar de alguma forma. É perna e braço que segura. Sim. E eu fazendo um movimento de rapel invertido para descer, cara, a dor era muito forte. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa com a minha costela. Não, isso aqui, essa dor aqui não é uma dor normal. Não está normal. Engoli o choro, porque tinha que sair da montanha, a gente estava a 8.000 metros, né? Segura essa dor e vamos embora. Segura essa dor. Saideira agora. Né? É isso aí. Chegamos no campo 4, eu tomei um remédio forte, né? O tal do Tilex, para dormir. Dormi, acordei no dia seguinte e começamos a descer para o campo 2. No campo 2 seria o nosso objetivo. Do campo 4, você só para no campo 3 para beber água e já vai direto para o 2. É uma descida forte, bem íngreme. E aí a dor foi insuportável. Aí ali eu falei, cara, vai ser um drama chegar até o campo base, porque a gente ainda tinha uma noite no campo 2, tinha que passar pelo Vale do Silêncio, que é um lugar cheio de greta, e o tempo já estava começando a complicar, e ainda tinha Cascata Cumbu, que é o lugar mais difícil do Everest. Que essas descidas são bizarras. O Cascata Cumbu é bizarro, camarada. Bizarro, é bizarro o lugar. Né? É lindo, maravilhoso, é uma coisa que você fica... O tempo inteiro você fala, caramba, olha onde eu tô, né? Parece que você não tá no mundo, no planeta Terra, né? Mas você falou, cara, melhor não arriscar. Aí cheguei no acampamento 2 urrando de dor, conversei com a nossa equipe e falei, cara, eu acho que eu não deveria passar pela Cascata Cumbu do jeito que eu tô. Vamos acionar o resgate, porque vai ser segurança para mim e segurança para vocês. Se eu passar na Cascata Cumbu com a dor que eu tô sentindo... Pode acontecer algo e a equipe toda, né? Alguém vai ter que me segurar em algum momento... Eu não sei se eu vou conseguir fazer o rapel que precisa. Mas esse resgate, ele é possível. Ele, tipo assim, ele é não tem nada... Porra, vai ter que acionar o resgate, é um problema, não? Não, ele é possível. No Everest tem um sistema de resgate muito bem montado, né? Durante a temporada, existe uma tenda hospital no campo base, médicos profissionais no campo base, resgate profissional. Então ótimo. Assim, o tempo inteiro é assim. E se você tem a pólice de resgate, aí é melhor ainda, porque você não paga nada, né? Porque se você não for acionar o resgate, você vai pagar pelo resgate. Vocês tinham isso? A gente tinha apólice, então a gente não viaja sem apólice. Mas aí o que aconteceu? Tomei essa decisão, dormimos no campo 2, no dia seguinte, bem cedinho, a equipe toda desceu, ficou só eu e 2 sherpas, o cozinheiro e o meu amigo, meu melhor amigo de montanha, que foi fundamental para essa conquista, e aí o ciclone chegou. Tipo assim... Aí não tinha resgate, cara. Aí nós ficamos 6 dias no campo 2. Caraca! Esperando o ciclone passar. Então a dor que você ia teve que ficar mais uns 6 dias com ela. Essa é a leitura. Mas eu fiquei 27 horas, num dos dias, eu fiquei 27 horas dentro da minha barraca. Eu não conseguia sair, tamanho era a ventania. Caraca. Tamanho era a ventania. Vento de 100 por hora, 90 por hora. O que você faz quando vocês estão no seu momento de tipo assim, cara, agora eu tô de boa, tem um tempo que tem que esperar, o que você costuma fazer? Cara, eu levei um livro que eu li umas 5 vezes. Né? Eu escrevi bastante, eu tenho um caderninho que eu levo para toda montanha que eu fico anotando. Faltou espaço? Faltou espaço. Eu escutava muita música, né? Você sabe que eu tenho uma ligação muito profunda com música, então preparei vários playlists que eu sabia que ia ser necessário. Ficava lá. Baixei uns filmes, né? Boa. Nos streamings da vida, então tinha filme no Globoplay, na Netflix Salvação e tal. desses streams, vi bastante filme, bateria, como é que vocês funcionam com energia lá? A gente tem os power bank e o power bank com energia solar, né? Então, quando tinha sol, a gente já carregava direto. Quando não tinha, a gente ficava economizando para ter o seu aparelho ali funcionando no maior período possível, né? Sim. Principalmente nos períodos que você realmente vai ficar com muito tempo dentro de uma barraca. Mas assim, quando eu fiquei preso lá por causa da tempestade, do ciclone, cara, acabou tudo, acabou comida. Nos últimos 2 dias a gente comeu arroz com sal, acabou... Não, e assim, deu 6 dias, mas poderia ter sido mais também ou não? Poderia ter sido mais, porque a gente perdeu comunicação com o Campo Base e o Campo Base perdeu comunicação com o Lúcula. Então a gente não sabia o que estava acontecendo. Que foi a hora que, tipo assim, família, todo mundo falou, mano, não tem comunicação com os caras. A Paty ficou bem preocupada, cara. Meu pai saiu uma notícia no Brasil que eu tinha caído, né? Ziller caiu e tal.
Meu pai teve um princípio de taquicardia, Caraca, mano. de ansiedade ali, teve que dar um pulinho no médico, né? A Paty ficou muito preocupada e foi um momento assim de tensão. Acho que a minha tensão lá era a tensão daqui do Brasil era maior, eu acho, porque eu estava vendo o que estava acontecendo, eles não tinham informação nenhuma. Mas quando eu vi que era uma tempestade mesmo, porque não era mau tempo, quando caiu a ficha para mim, que foi no dia que o Pemba, o Sherpa, decidiu descer, porque o helicóptero só ia me resgatar, a gente ficou sabendo disso só depois, ele resolveu descer, e um trecho que demora normalmente para os Sherpas fazerem do campo 2 ao campo base, sei lá, 5 horas no máximo, ele fez em 11 horas. Que isso. Né? Depois eu fiquei sabendo. E esse dia, cara, do jeito que estava ventando, do jeito que as coisas voavam, e o jeito que estava tudo ali, eu falei, cara, isso aqui não é uma tempestade, não é uma coisa normal. Isso aqui é um furacão, cara. Assim, não é só mau tempo. Desculpa, não é só mau tempo, isso é uma tempestade. Tá rolando alguma coisa, entendeu? Aquela hora, já passei por uma situação, falei assim, cara, você olha e fala assim, mano, tá tendo, mano, o negócio tá meio... É a hora que você conecta com o outro, falou, dá uma moral aí que o negócio ficou feio aqui. É isso aí. Dá uma moral, e nesse dia o Tenzin, que é o Tyrion, na verdade é o Tyrion que é o Sherpa cozinheiro do campo 2, né? Cara, ele tava numa pressão que ele virou e falou assim, se esse tempo não melhorar, amanhã nós vamos descer. Ele entrou numa coisa, cara, ele que é um Sherpa, né, cara, experiente, já esteve ali, sei lá, 6, 7 vezes naquela situação, né? Aí, eu falei, essa hora que o piloto e o copiloto começou a ficar desesperado, você fala assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Cara, eu fiquei tão apavorado esse dia que eu dormi na barraca refeitória, eu não consegui voltar para minha barraca. Por 2 razões. Primeiro, porque estava insuportável o vento. Nossa. E eu fiquei com medo da barraca voar, cara. Eu falei, cara, esse trem vai voar, cara. Eu vou junto ficar tudo. Aqui mesmo. Não vou sair do lugar. Eu dormi, tipo, sentado com o braço assim na mesa, sabe? Com a cabeça assim. De tão preocupado que eu fiquei. Né? Agora a gente pulou o fato histórico, né? Que é chegar lá. Como é que foi isso? Tem realmente assim, ou às vezes não corre, você faz, agora vão voltar, ou você realmente sente, tem um momento de falar, cheguei, cara, tô aqui. De ter uma visão, alguma parada. No início do ataque ao cume, foi duro demais, a gente saiu no meio de um mau tempo, não era tempestade, mas era mau tempo, ventos de 50 por hora, 60, muito frio. E aí, o início do ataque ao cume, eu só pensei em executar o próximo passo. Eu falei, cara, não, deixa eu focar aqui no próximo passo, não vou pensar no topo, vou pensar em nada, porque vai ser tensa essa história, né? O Everest é escalado o tempo inteiro, não tem... O único lugar que você anda, num plano mais ou menos, que mesmo assim é um rampão, que é o Vale do Silêncio, você está andando no meio de greta. Né? A partir da parede do Lhotse... Mesmo? Greta. Se você não andar na trilha, você vai cair. Né? Tiveram 3 acidentes assim lá, em um dos acidentes um Sherpa infelizmente perdeu a vida. Então cara, o tempo inteiro prestando atenção no que você está fazendo. Então o Everest é escalado, não tem essa de eu estou andando no Everest, está o tempo inteiro escalando, entendeu? A parede do Lhotse, o deslocamento até o Balcony, do Balcony ao Cume Sul. Então até o Cume Sul, tá? Vamos dividir o ataque ao cume em 3 para você entender. Tem uma parte que é do acampamento 4 ao Balcony, parte 1. Sim. Parte 2, do Balcony até o Cume Sul. Parte 3, do Cume Sul até o cume. Até o Cume Sul, eu fui com essa pegada. Eu ainda estava naquela situação de vamos vencer, não sei se vai dar certo e tal. Sim. Quando a gente estava chegando no Cume Sul, o sol começou a nascer. Então a gente via aquele filetinho amarelinho com preto no horizonte. Maravilhoso, cara. E quando a gente chegou no Cume Sul, o sol já tinha nascido, não estava forte, não estava pleno, devia ser umas 6 da manhã, 6 e pouco, o sol já tinha nascido, e ele estava refletindo no Everest, na parede do Cume Sul, e ele passava por cima, aquela luz, e aqui fazia sombra. E do Cume Sul, camarada, você vê o escalão Hillary, que é um lugar clássico do Everest, com a travessia, que é onde, em 2019, teve aquela foto da fila, que todo mundo criticou e tal. Aquela foto é uma foto clássica do Everest. Na hora que eu cheguei ali, eu até arrepio, na hora que eu cheguei ali, eu falei, eu vou chegar no topo.
Ali eu falei, agora eu tenho certeza absoluta que o topo vai ser parte do caminho. Certeza absoluta, assim. Você cheguei, tipo, Cara, a convicção de que chegou. eu lembro direitinho desse momento, assim. Foi um momento sublime, foi o momento mais bonito da escalada, porque eu vi aquele visual, Ah, eu vi experiência visual a absurda, travessia. né, mano? Cara, foi foda, cara. Foi muito legal. Falei, agora eu vou. O topo é parte do realidade. caminho, é realidade. Aí a gente foi, e aí no topo, no cume do Everest, eu confesso que eu não consigo materializar como foi, porque eu não tenho. Eu estava muito exausto. E eu estava muito abalado psicologicamente, porque a gente passou por 2 corpos, né? Sim. De 2 montanhistas que faleceram nessa temporada. Caraca, sério? É um americano e um suíço. E ficam lá, não tem. Fica lá. Não o que tem fazer. resgate, não tem nada. A 8.000 metros não tem. Eles até. Eu não sei nem como é que ficou, se eles conseguiram resgatar um deles. Mas. Caraca, de passar assim do lado. Cara. Que é isso, bem triste mesmo, assim, uma sensação bem estranha, sabe? Assim, uma coisa que mexe muito com você. E eu estava muito exausto, eu já estava assim, cansadérrimo assim mesmo, né? Muito cansado. Não estava com a sensação de que eu ia apagar, não era isso, exaustão a ponto de... Sim, exaustão de, tipo, às vezes eu não tô conseguindo contemplar o divino isso aqui. aí, Eu tô cara. só, tipo, mano, agora já deu, vambora. Tá no automático, né? Então eu não lembro disso, eu não lembro assim de detalhes, assim, a última pedra, colocar o mosquetão na última corda, cheguei lá e o que eu fiz primeiro, essas coisas eu não lembro. Agora, a parte espiritual da coisa eu lembro tudo. A parte do nirvana que eu alcancei, de tocar o divino, de entender que o meu corpo ali virou um negócio sagrado, cara, eu lembro... Caraca. Eu lembro dessa sensação e é transcendência, mano. Não tem como nem explicar. Tem não. Seus Mas olhos já mostram isso, né? É verdade. A gente sente isso aqui, sabe? Não precisa estar no topo do Everest para sentir isso. Tem gente que sente no show. Sim. Tem gente que sente escutando música. Né, não sei se você assistiu ainda esse filme. É o Soul, exatamente. É o Soul. É isso aí. É uma boa referência, é o Soul. Né? É a prospecção, né? É o nirvana, é o estado elevado da certeza da importância de tudo e de todos e da leveza de tudo. Cara, nossa, não sei nem explicar direito, é muito incrível. Eu estou em pausa, porque eu quero realmente você tentar achar o que você acha, mas eu já estou entendendo. Entendendo e não entendendo. E tá caindo ainda a ficha, né? Exatamente. Aí, concluindo, esse foi o momento. Volta, tem todo esse processo que você contou dessa volta. Gente, você podia conseguir trazer mais água pra gente? Se possível. Você volta e aí tá, você é resgatado, tem um lance do... que você lembra ali, você pega o helicóptero, vai pro hospital para fazer os exames, né? Aham. Tem um processo ainda até você chegar em casa, né? Foi quantos dias até conseguir chegar em casa? A gente chegou eu fui resgatado no dia 30, né? Não. Dia 30 de maio eu já estava em Katmandu, que foi aniversário do Gabriel Tarso. Eu fui resgatado 2 dias antes disso, talvez no dia 29 ou 28. Bem provável que tenha sido no dia 29. Agora me perdi. Sim. Mas ou foi dia 28 ou dia 29. Dia 29. Acabo de te dar certeza. Fui resgatado dia 29, cheguei em Katmandu dia 29, aí dia 30 a gente celebrou o aniversário do Tarso, depois teve 31, a gente embarcou no dia 4, tá? Então eu fiquei do dia 29 ao dia 4 lá, foram mais ou menos, foi uma semana que a gente ficou em Katmandu. E a gente ficou uma semana em Katmandu porque os voos estavam fechados, né? Então a gente embarcou num voo fretado. Caraca. O governo nepalês liberou um voo fretado para tirar os montanhistas de lá com PCR negativo. Quem não tinha PCR negativo não embarcava. Sim, mas aí ficou limpo também, de boa. A gente fez os exames, tinha e embarcamos, né? E aí eu cheguei no Brasil no dia 5. Dia 4 para o dia 5. E o encontro? Foi espetacular, né? Foi espetacular. Registraram isso? Registrando. Cara, a gente não registrou pro off, né? Pro programa. Não tinha um cinegrafista comigo local. O Gabriel ficou em Guarulhos, né? E aí, como a gente não ia registrar pro off, a gente fez para a família. Sim. Foi um momento tão bonito ali de despressurizar. Tava todo mundo muito tenso, né? Então a Jojo filmou, né? Você conhece a Joana e tal. Mas a gente acabou não divulgando. Depois a gente conversou internamente e falou... É um momento seus, assim, um momento da família. Exatamente. Mas foi bonito demais, né? Porque os meninos estavam...
Tava todo mundo, né, preocupado com tudo e Você também, que é aí que é o objetivo, né, mano? sim, Você concluir o objetivo na hora que você volta e abraça a é isso família. aí. Esse Não é o é objetivo. alcançar, né? É isso aí. Esse aqui, é essa volta. É isso aí, cara. É isso aí. Caraca, mano. Falou tudo. Não, demais. Já resumimos o Everest, que é a experiência incrível. Temos todo o processo do Sete Cumes, que, porra, o que nasceu o Sete Cumes por, que você falou? Então, eu tive um burnout, né? Que em 2012 não era ainda uma doença reconhecida pela OMS, porque tá na seara das síndromes, né? Depressão, síndrome do pânico, síndrome de lugares fechados, claustrofobia, tudo que trabalha com a ansiedade e o lado psíquico, assim, né? Aliás, esse é o mal do século XXI, né, cara? As doenças do cérebro. Sim. Então, eu tava com burnout. O burnout não é uma coisa que é um estado que você entra nele e de repente desmaia. Não, ele vai acumulando, né? É a depressão, né? Você vai acumulando aquilo ali e um belo dia algo vai acontecer, né? Estoura. E eu desmaiei no trânsito, né, de São Paulo. Então, foi uma experiência bem... Foi uma ruptura bem... que me agrediu bastante, assim. Eu fiquei muito fragilizado, né? Eu era muito novo, né, cara? Eu ainda sou muito novo, 4,6. Sim. Mas eu Tava com o tinha quê? 37 para 38. Foi tipo um mês antes de eu fazer 38 anos. E isso mudou tudo, esse fato. Mudou tudo. Aí, quem passa por uma experiência de ruptura, não sai dela a mesma pessoa. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta sobre o burnout e por que eu resolvi fazer tudo que eu estou fazendo hoje, né? Então, é uma experiência de ruptura. E aí você fala, cara, não dá, né? 37 anos. Pra você ter ideia, eu estou pesando 77 quilos. Eu voltei do Everest com 70. 69,8. Já recuperou 6 quilos aí já. Recuperei 6 quilos em 20 dias. Que isso. Muito disso por causa de água. Eu estava desidratado e ainda estou desidratado. Sim. Então eu recuperei aí, sei lá, uns 3 quilos disso aí. Certamente foi a água voltando a circular no corpo, entendeu? Sim. Mas hoje eu estou com 77, que é o peso atlético. O meu peso ideal é 81. Mas o meu peso atlético é 77, 78, que é quando eu posso praticar qualquer esporte. Sim, tá bem ali. Pratico bem. Quando eu tive o burnout, eu pesava 109 quilos. Caraca. É. Isso assim, de um lifestyle totalmente em São Paulo, que a gente já sabe como é que funciona. Crazy, ou você já é um cara que no seu normal, você também já é acelerado. Em São Paulo, aí comendo, deve estar comendo tudo que... É isso aí. E eu com 109 quilos, eu não era uma pessoa que você batia o olho e falava assim, pô, esse cara vai adoecer. Por quê? Porque eu era cheio em tudo. Mano, valeu. Então era um braço muito largo, sabe? Aquela coisa assim de... Sim. Cara eu vi umas redondona. fotos assim, tipo cheião, assim. Não era uma coisa de ter um barrigão ou ter uma bundona, sabe? Quando o cara Era o cara que tá só inchado. É o cara que tá inchado. Mas, pô, 109 quilos, né, cara? Mas é porque não era visível, às vezes por sua altura e tudo mais. É. Mas quem te vê hoje, se fizer uma comparação de foto de lá e de hoje, mudou não só de físico, de peso, mas de fisionomia, tudo, né? Cor da pele, né, cara? Pele, estilo. A Você não usava olheira. barba grande, né? Total. Uma coisa interessante que esse número eu guardo, porque é impressionante, né? No primeiro exame de sangue que eu fiz, quando eu estava no hospital, eu tenho esse exame de sangue, o meu triglicérides era tipo 314. Caraca. Tá? Hoje o meu triglicérides é 54. Nossa, mano. Que isso? Tipo, desceu, despencou. Brutalidade. Esse fato fez você mudar de vida e quero que você me conte isso. Tipo, o que fez você, cara, vai nascer o Sete Cumes a partir disso. Eu decidi por conta disso e qual foi a ideia, o momento da ideia? Sim. Quando eu saí do hospital, eu tive uma licença médica. Você conhece a Paty, né? Minha companheira de vida. Demais. Há 32 anos. Isso é legal pra caramba, a Paty é mais legal. A Paty é a parte mais legal da família. Ela falou, cara, tira mesmo para você pensar o próximo passo, né? Porque se você tivesse partido daqui, olha a imagem que você ia deixar para seus filhos, né? A imagem de um bundão Zé Ruela, né? Aí eu falei, pô, então
recebi o recado. Caralho, recado que tá recado, dado. né? Recado Tipo tá assim, dado. olha aí. É. Foi isso aí. Que da hora. Cara, e aí eu comecei a relembrar, né, das coisas boas da vida, assim, que você, em determinado momento, sente que você alcançou o nirvana, né? O Ben Harper, que é um cara que eu adoro, músico americano, norte-americano, que talvez seja um dos 10 artistas mais ouvidos lá em casa pela família toda, a gente escuta Ben De Harper ser junto, fã fala. mesmo. Ele tem uma música que chama Having Wings, que a primeira estrofe é I heard a street singer, que eu escutei um cantor de rua, né, um músico de rua, play a song I knew, tocar uma canção que eu conheço, que me lembrou da minha infância. Putz. Então o que eu fui buscar foram esses sinais, é o cantor de rua, Sim. é o, sabe, Os momentos de soul que eu perdi na caminhada. Isso aí. E aí lembrei de quando eu servi exército e dos meus momentos de travessia, de longas travessias, que eu fui do batalhão de montanha em São João del Rei, né? Então, cara, o final de semana nosso era na Serra de São José. Travessia São José, travessia da Crista, travessia de São João del Rei para Tiradentes. Era, bicho, era massa. Falei assim, tá aí, cara, uma coisa que eu gosto de fazer é andar. Eu gosto de andar. Então, não gosto de andar em São Paulo, no meio da rua. Mas no meio do mato eu gosto, né, cara? Sim. Então eu vou começar a andar de novo aí. E comecei a andar, voltei a fazer muito exercício físico, contratei uma pessoa para me ajudar. Doido. E no meio desse processo todo, um amigo meu falou assim, cara, é legal falar para a tua audiência, camarada, que assim, não foi uma decisão da noite pro dia. Foi um processo. Foi um processo. E eu acho que ninguém acorda e fala assim, eu vou escalar o Everest, sabe? Eu acho que é um processo que vai Até acontecendo. É. Então, eu comecei esse processo nesse momento, né? E aí o Caio, um amigo meu, virou para mim e falou, cara, você devia ir para o campo base do Everest comigo. Estou montando um grupo, eu sou guia, estou montando um grupo que vai comigo. E eu falei, cara, eu vou com você. Aí eu fiquei mais emocionado, falei, então eu vou treinar mais ainda. Aí eu comecei a treinar mais e tal. Acabou que a expedição dele para o campo base do Everest não se formou. Mas ele plantou a ideia. Plantou ali. a ideia. Putz. E aí eu fui para o Annapurna sozinho, que é uma montanha nos Himalaias também, mas que fica no noroeste. O Everest está mais para nordeste, aqui fica no noroeste de Katmandu. Cara, foi uma experiência incrível. E nessa montanha eu escrevo o Escalando Sonhos, que é o livro que eu escrevi para os meus filhos, né? E que acabou que a gente lançou e está esgotado. Sim. Foi um baita de um livro legal, virou 3.000 cópias. E no livro eu escrevo sobre os 7 cumes. Aí eu comecei a pensar, vou escrever um roteiro para TV. Aí eu escrevi o roteiro, apresentei para um amigo meu, não sei o quê. Um belo dia, estava na frente do Guilherme, que era o diretor executivo do OFF. Apresentei o roteiro, ele topou. Eu falei, vamos nessa, vamos fazer. Aí eu comecei a treinar para os 7 cumes. E aí a jornada começou. Que demais isso, mano. Assim... Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não me incomodo o sol. Para vocês é ruim? Querem mudar alguma coisa? Hã? Ah, mas se você controlar ali, fica de boa. Pra mim tá tranquilo. Eu também fiquei, tipo, tá quente, tá suave. Não, tá suave. Boa. Suave mesmo. Mano, eu queria, pra gente não deixar registrado também, a nossa experiência, né, mano? Quero deixar esse... do rolê da Login. E ao mesmo tempo, o do Camais a gente compartilhou que foi um rolê incrível, assim, de ver, né, aquele cara. Eu conheci ele, eu sou um cara privilegiado demais, mano. Porque, assim, eu conheci o Clube da Esquina, pessoalmente. Uhum. Não, eu fui conhecer o som dos caras pessoalmente. Tipo, porque todo mundo falava de Clube da Esquina, mas eu não sabia o que era. Fui no trabalho, na história, eu fui ver os caras gravando o álbum inteiro. Eu falei, caraca. Tipo assim, é privilégio. Kamasi Washington, que hoje é um cara que eu sou fã. Você me apresentou não só o som, mas a experiência de estar lá, de ir no show. Cara, privilégio. Aquele rolê nosso foi doido. O rolê da Login, o que você é essa da história? Que pra mim foi incrível, assim. Você me realizou um sonho, que eu nunca, não sei se eu já te falei isso, mas eu sempre tive um sonho desde antes de trabalhar, de entrar naquele meio daqueles contenders pra fazer foto. Eu vi em GTA, em filme, esses rolês, falei, cara, um dia eu quero colar num rolê desse, nem que seja que eu invada, mas nunca tive, e esqueci desse sonho. E aí no dia você me fala dessa ideia, eu falei, que isso, você tá falando sério? E a gente foi viver essa experiência que pra mim foi incrível, assim.
Tá ali no meu top 5 de histórias de trabalhos mais legais. Te agradeço de novo por esse rolê. Porque de toda ali, a gente, pô, foi uma experiência muito legal. Pra você, como é que foi esse rolê? Embora você já viveu muita coisa legal, mas o que aquilo Aham. ali, Não, aquela mas foi tão jornada... legal quanto as montanhas que eu escalo, né? A história de como a gente se conheceu é bem bacana, né? Você já estava no projeto do Skank, né? Fazendo umas fotos, já tinha foto de outros artistas, o Milton. Sim. Tem uma foto sua com o Ney Mato Grosso que é linda, né, cara? E a gente é super fã do Ney Mato Grosso lá em casa. Então, já existia essa admiração. E aquele convite da gente fazer a turnê do Kamaz, né? Pô, Sim. vamos acompanhar o cara, a gente escreve uma matéria pra Trip e você vai comigo e a gente se conhece, né? Foi bem Foi uma legal. jornada legal pra caralho, viajando na estrada, clicando na estrada, né, velho? Com Foi altas demais, né, ideias, cara? foi legal pra caramba. Puta, foi bem legal. E o lance da Login, né, dessa empresa que abriu a porta pra gente, eu estava fazendo uma consultoria para eles, né, de Sim. estratégia de comunicação, principalmente estratégia de comunicação para o público interno, para quem é colaborador Login, Sim, para a galera ter orgulho de trabalhar naquela empresa, né? sim, E aí, cara, eu pensei o seguinte, porra, tem algumas formas de a gente fazer isso. Uma delas é tentar não imitar a concorrência. E, de repente, mostrar a parte da Login que é tipo canal off. É tipo a National Geographic, sim. né? Porque são mega navios de container pela costa Gigante. brasileira, com golfinho atrás, É. com pôr do sol incrível. É uma Tudo expedição, né, visual, cara? as pessoas, os olhares, né, de quem faz. Incrível, né? Aquele rolê é foda. E aí a Andréia, que você conheceu, topou, né? Falou, nossa, entendi o que vocês querem fazer, vamos fazer. Então, aqueles documentários que a gente fez, os ensaios Sim. fotográficos e tudo, cara, são ensaios fotográficos que poderia ser um rolê na Discovery, Exatamente. na National Não, Geographic. total. Aquele Livro e último tudo mais. documentário, pô, canal off, entendeu? Exato. Aquele, porra, do dia que os cara, que o Tasso fez, que eles resgataram porra, lindo aquele Náufrago, rolê. né? Exatamente. Não, tudo, a gente É. vivenciar, ouvir as histórias, pô, 15 histórias, pirata, aquele rolê todo. Foi um rolê doido, assim, eu gosto de gente, né, mano? Então você ouvir as histórias daquela galera, que é a galera que tá no corre, e que nem eles percebem, que a gente viu, né? Eles não percebem que o trabalho deles é tão incrível. Eles estão ali no... Ah, tô sobrevivendo. Não, você não tá sobrevivendo, irmão. Você tá fazendo uma experiência foda. Cara, é isso aí. É incrível. É incrível, incrível, incrível e é aquela coisa que você fica num lugar especial da tua trajetória, né? Você fala assim, pô, eu consegui realizar isso na minha vida. Sim, né? exatamente. Eu consegui fazer esse documentário, eu pelo menos, você chegou a fazer uma ou duas viagens com a gente agora? Não? Foi uma, depois eu fiz umas outras com histórias lá pra dentro. Pra dentro, né? Mas Isso. no navio você foi uma Foi vez. uma vez. Eu acho que eu cheguei a fazer 4 viagens em 4 navios Sim. diferentes. Cara, pô, Outra tá guardado, entendeu? Sim. Eu agradeço também a oportunidade que a gente teve lá direto, né? a parte visual do seu Everest. Quando que sai? Se vai sair programa, vai esperar escalar Então, outro? agora começou a espalhar pela mídia, né? Tem matéria pra caramba aí em programa de esporte. Vai ter a gente... Bom, eu cheguei no topo, a gente tirou muito pouca foto porque o equipamento todo congelou, né? Sério? Mas eu consegui tirar uma foto com a bandeira do Atlético, do Caralho. Galo. Óbvio. Eu não vi essa foto. Ah, você tem que ver, ficou massa. Mas congelou o Congelou equipamento? tudo. Câmera? Congelou tudo, Congelou tudo. Então teve registro, sim. Cara, não tem registro de vídeo. Só tem foto. Lá em cima mesmo. No Mas todo o topo. processo na hora de Aí no celular, algum celular salvou. Não, é a câmera do Gabriel, aquela AS7, A7 Sim, da Sony. da Sony. Ela sobreviveu. Ela sobreviveu, mas ela congelou o foco. Caraca. Então as fotos também não tem foco. E aí era só a única coisa que era clique e vai, né? É isso aí. Mas a foto do Atlético saiu e com um foco razoável, ficou bom mesmo, tem foco. Foda. E aí quando eu voltei, o Atlético postou, né, cara? Sim, essa eu vi, Falou, tá, tem um monte de galera e tal. atrás. E aí você vê a torcida do Galo Não, mas isso é referência pra isso também, né, mano? É um alvoroço. Pô, alvoroço. o Galo doido chegou no Everest, você não tá entendendo. É isso aí. Então vai ter uma série, tô contando isso, que vai ter uma série de ações com o Atlético. Eu vou entregar a bandeira para a diretoria, a bandeira vai ficar exposta no clube. Que foda. Vai ter uma palestra para os jogadores, para motivar a galera. Vai ter uma ação com um dos jogadores ainda, que eu não sei quem vai ser, ainda está sendo construída, de motivação dos torcedores.
Então, tem uma série de... Aquela foto desdobrou uma série de coisas, entendeu? Outro caminho, né? E o programa mesmo dos... O programa vai ao ar até o final de agosto. Caraca, a gente deve colocar já no agora? ar. Já é agora. O primeiro episódio já está quase pronto. Que doido, cara. A gente está, inclusive... Tem uma ideia de quantos episódios vão ser? 3 episódios. 3 episódios. 28 minutos cada. E a gente vai seguir o mesmo roteiro dos 7 cumes que lá atrás foi definido, né? O primeiro episódio é a contextualização da história toda, a chegada no Nepal, tudo que aconteceu para a gente chegar até lá e tal. O segundo episódio já é montanha, a gente começando a preparar os treinos que a gente realizou, os perrengues que a gente passou, como que a gente virou a chave em alguns momentos. E o terceiro episódio é um pouco dos 2 primeiros, mas com o ataque ao cume, né? Foda. Uma coisa legal que vai ter, a gente já fez 6 temporadas. Desde a 4ª temporada que a trilha sonora é minha. As 3 primeiras temporadas eu dava pitaco, mas eu não montei a trilha sonora mesmo. Não parei e falar assim, vai ser essa música aqui, tal. E tem 3 temporadas que eu que estou fazendo a trilha sonora. E aí uma coisa legal, para essa temporada, a trilha sonora vai ser só com banda de Belo Horizonte. Geral não é nem banda mineira, é banda de BH. Que foda. Então a gente tem vai... Muita, né, mano? Tem muita gente legal. Tá incrível, tá incrível. Tá lindo, assim. Quem é o nosso, aquele Rio e São Paulo? Quem é esse cara perto do que tá rolando aqui? O cenário tá lindo, Tá né, lindo mesmo, cara. E aí eu tive essa geral. ideia, a galera topou, o Off topou na hora, né? O Off apoia bastante essa galera também, né? Então, dei um spoiler, né? Sim. Tem esse spoiler. E aí tem esses três episódios, vai ao ar até o final de agosto e esses corres aí na paralela. Demais. Para divulgar a história, né? Mano, tinha muitas outras coisas para concluir, mas vamos fazer depois 2, porque ficou lindo esse aqui. Quero abrir, a gente sempre abre para perguntas da galera que quer tirar uma dúvida, que você, inclusive, a galera toda admira você pra caramba. Que legal. Isso aqui também já tá na jornada dessa igual você. Então, assim, vocês querem perguntar alguma coisa? Vou aproveitar. Estou aqui com o coração acelerado, imaginando a jornada que você fez escutando essa conversa. Como o Diego disse, eu também tenho uma inclinação para o esporte radical, tenho praticado bastante. Estou seguindo essa jornada. E todo esse trajeto que você fez, assim, eu vejo que muitas pessoas hoje estão buscando, principalmente após o advento da pandemia, né? Muita gente está buscando se reinventar, buscando sair desse lugar, onde que às vezes a gente está trabalhando demais e não vê a vida passando, né? Buscando se aventurar mais em esportes, outdoor, uma vida mais conectada consigo mesmo. E aí eu tenho 2 perguntas. Uma, eu queria saber o que te dá força nesses momentos de dificuldade, sabe? Para superar, para seguir em frente, para poder acreditar na sua jornada. E outra, eu queria saber, queria que você falasse um conselho para as pessoas que estão buscando esse caminho. Legal. É um pouco clichê, mas eu acho que a jornada de cada um dá uma resposta diferente. Como é que você chama, camarada? O Alisson. É muito bom chamar as pessoas pelo nome, né, cara? Eu acho isso... O Alisson, as 2 perguntas são massas, assim, e as pessoas me fazem constantemente essas perguntas, sabe? Porque você falou uma coisa que é fato. Tá todo mundo precisando de ajuda. Eu também, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tá num momento de reflexão profunda mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente está numa expedição coletiva, uma expedição da sociedade. Né? O mundo, o planeta Terra entrou em expedição. Essa expedição chama Expedição Covid-19. Né? Ela teve o início, aparentemente nós estamos no meio, mas a gente não sabe se vai ter fim. Né? Se vai mudar mesmo, a gente vai conviver com essa história. Né? E isso altera como a gente pensa as coisas mesmo, tá, cara? No Everest aconteceu uma coisa comigo que eu não conseguia materializar a resposta. Então, sempre que alguém me perguntava isso, eu saía pela tangente. Aí, eu caí até na armadilha de dar uma opinião meio de autoajuda. Acorda de manhã pensando positivo, motive-se, sabe essa onda? Só que no Everest aconteceu uma coisa que eu acho que agora eu consigo materializar a resposta para você. Quando eu contei a história aqui do ciclo de aclimatação que eu passei mal e voltei para o campo base. Quando eu cheguei no campo base, cara, eu estava irreconhecível, eu estava muito mal. Quem me conhece, o Gabriel, o Carlão, eu já tinha um pouco de amizade com a Areta, que estava lá também, eles ficaram bem preocupados, que me afetou muito, eu estava muito mal. E chegou um momento que eu falei assim, cara,
que eu vou fazer aqui para não chutar, para não desistir, né? Porque o que eu acho que vai acontecer agora é que eu vou entrar na bad. Vou entrar na bad e não vou conseguir sair. E aí eu tive a seguinte ideia. Quer saber, velho? Eu vou tomar um ibuprofeno e vou dormir. Porque eu estava com um pouquinho de dor, fiquei preocupado de ter febre. Falei, vou tomar um ibuprofeno. Meti um ibuprofeno 1000 gramas para dentro, que é o mais forte que tem, e fui para a barraca. E dormi. Aí no dia seguinte eu acordei, cara. Eu acordava normalmente 5 da manhã, 6 da manhã, eu acordei mais cedo. Saí da barraca, comecei a ver o sol nascer. Aí estava uma nevinha pequenininha. Aí meu corpo já não estava doendo tanto. Aí eu comecei a perceber que eu estava... Falei, cara, o que não te faz desistir é o amanhã, cara. Sabe? Saber que amanhã pode ter uma coisa que vai afetar a tua vida positivamente é muito legal, cara. Eu não tô projetando o futuro, assim. Não é o amanhã daqui 1 ano, daqui 2 anos, é amanhã mesmo. Hoje é dia sol, tal, né? é amanhã. Entendeu? Então hoje, você pode estar um bagaço, você pode estar querendo xingar todo mundo. Cara, respira fundo, dá um tempo, espera amanhã. Porque amanhã vai ter um elemento novo que vai te fazer bem. Então eu me agarrei no amanhã. E voltei do Everest e contei essa história para minha família. Quando eu cheguei, a gente foi para casa, pedimos pizza para comemorar, eu estava sentindo falta de pizza, né? E aí eu contei essa história para eles. E falei com a Joana, com a Yara e o Matheus, que são nossos filhos. Falei, gente, não desespera. Sabe, na hora que o dia tiver aquele dia que você acha que sua vida vai acabar, para tudo que você está fazendo, desliga o celular, porque existe o amanhã. Amanhã vai ser diferente, sabe? Então, acho que isso é uma boa resposta. E o lance, a segunda da proteção emocional, cara, infelizmente, a gente só começa a pensar sobre coisas importantes na nossa vida se a gente quer, que esse é um caminho mais difícil, ou se a gente toma uma porrada na cara, que é o mais fácil. A sociedade tomou uma porrada na cara. Que bom que nós estamos falando sobre proteção emocional, mas é uma coisa que a gente já devia estar falando há bastante tempo, né? Assédio psicológico, proteção emocional, pedir ajuda, né? A gente não é educado a pedir ajuda. Sim. Ainda mais homem heterossexual branco, né, cara? Eu reconheço o meu lugar de privilégio, né? Então eu não fui educado para perder, cara. Não fui educado para chorar, para pedir ajuda. Isso é um absurdo, cara. Né? Isso é um absurdo. A gente tem que ser educado para pedir ajuda, para reconhecer que não é, sabe, que, pô, cara, preciso de ajuda, velho, eu não estou conseguindo. Não vou conseguir. E não ter vergonha disso, né? Então, acho que são essas duas coisas. Primeiro, o amanhã é importante para você não desistir. E o lance de você reconhecer que você precisa de ajuda. E realmente pedir essa ajuda. Eu acho que essas duas coisas são importantes para responder a tua pergunta. Incrível, mano. Tem um significado? Isso aqui eu ganhei do Lama, que é o líder budista espiritual dos Sherpas, né? E o Lama da cidade do Pemba, que é o Sherpa, nosso amigo, e quem me deu foi a mãe dele. E o pai dele que fez essa proteção para mim. Que doido, cara. Para não congelar o que tem dentro, né? Isso aqui é o símbolo da minha energia no ano que eu nasci. E eu descobri que para o budismo sherpano eu sou de fogo. Então, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. E esse aqui é a mesma coisa que eu ganhei do Lama, que fez a cerimônia de puja no campo base. A cerimônia de puja é aquela cerimônia que a gente pede permissão para a montanha, para a gente ter uma jornada em segurança, e faz umas ofertas, umas oferendas para a montanha. Tudo que a gente vai usar, a gente coloca no altar para a montanha reconhecer aquilo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então, por exemplo, no altar fica, inclusive, garrafa de refrigerante. Porque você vai beber em algum momento, você tem que mostrar para a montanha que você vai beber. Aí tem as sementes que você tem que mostrar que você vai comer, os equipamentos principais, a bota que você pisa nela. E aí o lama da cerimônia de puja me deu essa aqui. E aí quem disse que eu tiro esse trem agora? Tiro não, hein? Agarrei nele, hein? E tá style. Queria fazer uma, velho.
É. Eu tinha um cobertor de emergência que ele ficou ali, eu falei, não, eu não tinha que usar. Quando eu usei, eu vou usar. E na hora que eu usei, ele não serviu pra nada. É. E eu olhei pro lado e não tinha ninguém. E assim, na primeira vez eu fui com amigos, peguei um filme muito pior, uma situação muito pior, né, mano? Ele não compara, mas assim, foi uma situação pra mim. Aham. Na hora que eu vi aquele vídeo, assim, É. Aquele vídeo vídeo foi é uma lindo. coisa que eu acredito mesmo, sabe? Por mais que você seja uma pessoa que gosta de ser uma pessoa solitária, não solitária no sentido de curtir solidão, mas no sentido de, cara, tem gente que tem amigo pra caramba, mas que mora isolado, que não gosta, que vai pra civilização. O Gabriel Tarso é uma dessas pessoas, né? Sim, sim. Então, assim, não, na minha opinião, uma pessoa que chega no final de vida sem amigo, deixou um patrimônio, um legado, um patrimônio importante para a vida, para mim o mais importante, na mesa, sabe? O cara não vai levar grana pro caixão, né? Mas uma coisa que ele vai levar é o Kamasi Washington, Sim. em São Paulo, cheio de amigo, e sua filha comemorando o aniversário dela. Até fica emocionado, sabe? Isso eleva, velho. Isso eleva. Né? Você vai levar, né? Que é isso, mano. E eu fico assim, emocionado e feliz, porque a gente, não só nós, a gente tem muita história pra levar. E também essa galera aqui, né? Isso aqui tá acontecendo com a de amigo e tudo, né, mano? O trabalho que vocês fazem é muito legal, viu, gente? A gente, apesar da gente estar há 1 ano tentando encontrar, eu acompanho, né? Estou acompanhando vocês. Uma das últimas que vocês fizeram, se eu não me engano, foi a penúltima, que foi com a Crioula. Teve a Crioula. Foi a isso. última ou a penúltima? Acho que é a última, né? Foi a penúltima, antepenúltima, uma coisa assim. Antepenúltima. A Crioula é uma amigona nossa, amiga minha. Isso, conheci ela através de você também. Que legal. Ela, cara, ficou tão bonito o trabalho que vocês fizeram com ela, entrevista, as fotos. E ela é uma mulher forte, né, Sim, cara? sim. Uma mulher. Então, assim, o trabalho é lindo, cara. Continuem. Eu sei que é ralação. Não, mas Sei que a recompensa, muitas vezes, ela não é... a recompensa é isso aqui, mano. É, isso aí. Tá ótimo. Continuem. Sacou? Mano, demais. Obrigado. Demais. Eu que agradeço, cara. Papo. Que bom que rolou, né? Foi incrível.